Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Algo chama muito a atenção quando Nossa Senhora aparece em 1917, na sua primeira aparição. Claramente nós sabemos que Nossa Senhora já pede para que rezemos o Santo Terço diariamente, rezemos o Rosário, para que contemplemos os mistérios e assim possamos fazer com que o seu Imaculado Coração possa triunfar por toda a eternidade. Nós somos acostumados a enxergar e a ver Nossa Senhora e todos os seus dizeres de uma forma não exigente, de uma forma que parece que Nossa Senhora somente quer passar a mão na nossa cabeça, nos trazer um carinho afetuoso, mas essa linhagem de raciocínio a qual nós seguimos está completamente errada. Porque da mesma maneira que Nosso Senhor é exigente, a Virgem Maria também é exigente. Porque são um só. Então, tudo que um pede ou que o outro exorta, tudo coopera para a salvação da alma. Tudo coopera para que a alma alcance o paraíso. Quando Nossa Senhora aparece, em uma das suas aparições, ela diz: "Ide, porque tereis que sofrer muito pelos pecadores. Oferecei sacrifícios, porque muitas almas vão para o inferno porque não tem quem rezem por elas." Ou seja, Nossa Senhora aparece a 3 crianças, a Jacinta, a Lúcia e Francisco. Não são a 3 adultos formados. E Nossa Senhora mostra a tamanha exigência quando pede para que estes possam se oferecerem como vítimas para a salvação das almas que estão no purgatório e das que estão no mundo, e de fato para a própria salvação da alma pessoal. Só que hoje, essa mensagem de Fátima deve ser lançada a nós, essa mensagem de Fátima deve ser lançada à minha vida, para que eu entenda que o cristianismo não é uma vida morna, para que eu entenda que o cristianismo não é uma vida onde eu sigo os meus próprios conceitos, onde eu sigo os meus próprios raciocínios, aonde eu designo como eu devo fazer ou como eu devo rezar, aonde eu rezo quando eu tenho vontade ou quando eu não tenho vontade. Essas crianças com certeza não eram ETs, eram crianças normais, eram crianças que estavam brincando, e essa é a descrição das aparições antes de Nossa Senhora aparecer. Eram crianças normais que brincavam, ou seja, como toda criança, planejavam uma vida, tinham uma vida, talvez nem em mente sonhos formados, de tão jovenzinhos que eram, mas estavam ali, de uma maneira normal, brincando como criança. E Nossa Senhora, ao aparecer, faz essa tamanha exigência. E se para 3 crianças Nossa Senhora fez essa tamanha exigência, é para nós compreendermos que essa vida é passageira, que essa vida nada mais é do que nós rezarmos pela salvação de nossos irmãos, rezar pela salvação de nossa alma, e de fato orarmos para alcançarmos o paraíso, ganharmos o máximo de almas possíveis, porque a nossa vida não deve ser de maneira espiritual, claramente falando, construída aqui. Os nossos tesouros não serão aqui, mas de fato serão no paraíso. Então Nossa Senhora, quando faz essa exigência a essas crianças, faz com que elas enxerguem, que não tenham apego nenhum ao mundo. E eu fico a imaginar a tamanha graça que elas tiveram de olharem para a Virgem Maria, mais brilhante do que um sol, e ao olharem a Nossa Senhora, todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os teus desígnios, talvez ali planejados, formados, ficaram para trás, foram deixados de lado, porque reconheceram que és a Virgem Maria, és a Mãe de Deus, és a Senhora tão majestosa, a Arca da Aliança. Bendita sois vós entre as mulheres. E enxergaram o tamanho amor, como se as palavras de Nosso Senhor já não fossem o suficientes na cruz, quando a João, que ali era a igreja, e Nosso Senhor entrega Nossa Senhora a João. Só que nós ainda muitas vezes ao longo da nossa vida achamos que Nossa Senhora
é um enfeite, onde nós estamos carregando numa camisa usada ou tantas outras coisas. Não, Nossa Senhora deve ser o auxílio divino para que eu chegue e vá até Deus. Nossa Senhora é minha mãe. Depois de Deus, como vai dizer Montfort, és o maior amor da minha vida, és o maior amor da minha alma. Veja, a tamanha luminosidade que Deus concedeu a Nossa Senhora faz com que ela parecesse outra deusa. Claramente não é, mas de tamanho amor de Deus a Nossa Senhora, que desde a antiguidade, desde quando olhou essa menina, quando preparou lá no berço ou no ventre de Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, por toda a sua criação, já havia um amor incondicional desde toda a eternidade. E Nossa Senhora, que é assim tão admirada e elevada por Deus, vem nos pedir hoje para que também sejamos corajosos para amá-la. Porque de fato com as palavras é muito fácil amar Nossa Senhora. Com as palavras dizer e declarar que ela é nossa mãe é de uma maneira fácil, imediata, de transmitirmos um amor superficial. Quando Nossa Senhora pede a essas 3 crianças, tereis que sofrer muito. Só que hoje, no ano de 2020, no dia 13 de maio, Nossa Senhora está dizendo para você, meu irmão, que me escuta, para você, minha irmã. E será que nós, da mesma maneira que os pastorinhos, temos a graça de podermos hoje, com uma decisão profunda que parte de nós, de acatarmos também essas palavras de Nossa Senhora, de fazermos o que a Virgem nos pediu? Porque da mesma maneira que João, o discípulo, era a igreja quando Jesus entregou na cruz Nossa Senhora a ele, da mesma maneira os pastorinhos somos nós, que podemos nos colocar ali e vermos que Nossa Senhora está falando conosco, pedindo para que eu reze pela salvação do mundo, reze pelas almas do purgatório, reze pela minha pobre alma, porque estas precisam e necessitam da salvação. Então Nossa Senhora vem fazer esse pedido particular. Eu fico a imaginar que quando esses pastorinhos estão diante de Nossa Senhora e eles estão vendo a Virgem Maria, é visível, é uma visão, eles estão ali, frente a frente, uma profunda locução interior. E as pessoas que estão à sua volta, ninguém está vendo. E esses são tidos como loucos, como perturbados. Até uma determinada época das aparições são presos, são deixados sem comida, sem água, mas não dizem o que Nossa Senhora pediu para que, no entanto, naquele momento fosse em segredo. Ou seja, 3 crianças que sofreram e que tiveram que passar por tantos sofrimentos, tantas coisas, para que o Imaculado Coração de Nossa Senhora pudesse triunfar. Tenhamos a coragem para viver uma vida de vítima, se oferecendo como vítima a Deus e a Virgem Maria, para que seu Imaculado Coração possa vir a triunfar por toda a eternidade. Porque o que vemos ainda é uma visão limitada, Deus nos espera do outro lado, quando tu fechares os teus olhos para a morte. Tu abrirás novamente e verás Jesus em sua majestade e a Virgem Santíssima. Tenhamos coragem de acatar as mensagens de Nossa Senhora que denuncia a imodéstia de modas que viriam, que desagradariam o coração de Nosso Senhor, porque este já está muito ofendido, ou seja, Nosso Senhor já está muito ofendido. E nós temos, na verdade, o péssimo costume de sempre olharmos as coisas do mundo, como é que o mundo está ruim, como é que o mundo está uma porcaria, só que olhe para a sua vida, veja, eu preciso mudar, porque certamente se eu for um testemunho, as pessoas que estão à minha volta se converterão. E se não se converterem, reze mesmo assim, persevere da mesma maneira, porque o coração de Jesus já está muito ofendido.
Os cristãos, é o que Nossa Senhora diz, não devem viver na vaidade, não devem viver nas modas do mundo, não. Devem viver como homens e mulheres de Deus, que amam a Virgem Maria e que se refugiam no seu imaculado coração. Então, acatemos as suas palavras de maneiras tão fortes e profundas, para que da mesma maneira dos pastorinhos, possamos guardar essas palavras fixas até o último dia da nossa vida nessa terra, para que possamos, com os nossos sacrifícios e oração, levarmos o máximo de almas a nosso Senhor. Mas claramente você não precisa exteriorizar a tua oração ou dizer numa falsa devoção quanto você está rezando para que as almas se convertam, as almas do purgatório, não. No teu silêncio, na tua vida interiorizada com Nossa Senhora, você pode rezar por essas almas e se oferecer como vítima. É isso que Nossa Senhora deseja. Isso se chama amor. A coragem de se entregar à cruz para a salvação dos homens. Sigamos o mesmo exemplo de seu Filho Jesus e acatemos suas santas palavras para que possamos alcançar a paz do mundo e o fim da guerra. Que Deus abençoe profundamente você e que Nossa Senhora te aponte o caminho da cruz. E lembre-se sempre, Nossa Senhora trata cada um de maneira particularizada, exclusiva, de maneira única, porque jamais nos olhará como números. A tua vida é quem ela chama nessa pregação, nesse dia, para que você viva uma vida mais próxima dela, mais secreta com ela e mais escondida dos homens.